This call is now being recorded. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à aula 11 do curso de Ciências Humanas do Pré-IFMG, da plataforma Mais IFMG. Meu nome é Bruno Resch e nós falaremos hoje um pouco sobre ordens mundiais, tá? Veja bem, o que são ordens mundiais, tá? Dentro do contexto, fazendo um resgate histórico, né? Todo ao longo do desenvolvimento das civilizações humanas, né, existem uma série de conflitos de poder, disputa de poder por áreas que vão oferecer recursos naturais, mercado consumidor, rotas de comércio, enfim, existe uma série de disputas entre civilizações hegemônicas, tá? E então, em diferentes períodos históricos, diferentes povos, eles dominavam a ordem de poder, dominava a disputa de poder num seu determinado período. E do período em questão que nós estudaremos aqui agora é o período pós-Grande Guerra, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial. Até a Primeira Guerra Mundial, como era a ordem mundial, né? Como que a disputa de poder, a disputa econômica era dividida no mundo, né? Como que o mundo era dividido? O mundo era dividido em impérios. Tá? Você tinha o Império Francês, você tinha o Império Britânico, que era o maior império, né, de todos os tempos, a maior potência industrial do período. Você tinha o Império Austro-Húngaro, e nesse sentido, tá? A gente tem que contextualizar, fazer um contexto com a industrialização. Então, esses impérios, eles buscavam ampliar as suas áreas de influência, né, para quê? Para ampliar as suas áreas de oferta de matéria-prima, de oferta de mão de obra e ampliar os seus mercados consumidores. Então, por exemplo, a Inglaterra, ela avança sobre a África, por exemplo, né, para se apropriar dos seus recursos naturais e, ao mesmo tempo tá, vender os seus produtos industrializados. Tá? Então, você tinha, nesse período, até 1914, que é o início da Segunda Guerra Mundial, o mundo ele era dividido, né? Ele era coordenado a partir dessas potências, a partir desses impérios. Acontece que você tem um ator, a entrada de um ator novo nessa disputa por áreas de influência, que é a Alemanha. A Alemanha ele passa por um processo de unificação tardia e um processo de industrialização tardia. Então, mas na medida que a Alemanha começa a se industrializar, ela entende esse mecanismo, né, de impérios, de ampliação do império, e ela quer se tornar também um império, né? Ela quer expandir a sua área de influência, né, para vender os seus produtos e para conquistar novos mercados e para ampliar a oferta de recursos naturais. Então, a Alemanha ela entra nessa disputa, nesse cenário internacional, e começa uma série de disputas, tá? Uma série de micro disputas regionais, tá? E essas disputas por áreas, por mercado consumidor, enfim, vai culminar na Primeira Guerra Mundial. E a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, elas transformam completamente a ordem mundial. Por quê? Esses antigos impérios, eles vão abaixo, eles vão ruir. O Império Inglês, o Império Britânico, o Império Austro-Húngaro, por exemplo, esses impérios deixarão de existir com o fim da Segunda Guerra Mundial. E a partir da Segunda Guerra Mundial, o mundo agora ele vai ser dividido, ele vai ser organizado de uma forma diferente. Por quê? Com a derrota, né, da Alemanha, né, da Segunda Guerra Mundial, os países vencedores, eles se reorganizam o planeta em dois polos de disputa econômica, hegemônica e por áreas de influência, que é o Ocidente versus Oriente. E esse novo rearranjo nós chamamos de ordem bipolar.
Tá? E essa ordem bipolar também, alguns autores, a gente chama de Guerra Fria também, né? Que é uma disputa, né, entre Ocidente e Oriente, o mundo capitalista e o mundo comunista, ou seja, você tem essas duas grandes esferas, né, que dominam a economia do planeta. O mundo capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos, e o mundo comunista, capitaneado pela União Soviética. Tá? E dentro desse período que nós chamamos de Guerra Fria, né, algumas decisões, alguns fatos, né, e algumas instituições foram criadas para manutenção dessa ordem, tá? Para que essas tensões elas não sejam potencializadas. Tá? O primeiro, do ponto de vista militar, foi a OTAN, a criação da OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização militar que visava, né, controlar, né, os países comunistas na linha, naquela região que eles estavam circunscritos. Tá? E, por outro lado, também, a União Soviética ela cria o que nós chamamos de Pacto de Varsóvia, que é uma contradefesa, né, que é uma forma de se defender da OTAN. Então, você tem duas grandes esferas, OTAN de um lado, Pacto de Varsóvia de outro, né, são duas esferas militares, né, para tentar controlar o avanço, né, desses dois blocos, dessas duas esferas de poder. E do ponto de vista econômico, você tem um plano econômico que ficou muito conhecido, que é um plano de reconstrução da Europa, dos países derrotados, né, dos países afetados pela guerra, que foi financiado pelos Estados Unidos, e esse plano foi conhecido como Plano Marshall. Tá? O Plano Marshall foi, né, basicamente, né, falando de uma forma bem simples, foi o financiamento. Os Estados Unidos, ele sai da Segunda Guerra como uma maior potência econômica e ele tem condição de financiar os países derrotados, os países que foram destruídos, não só os derrotados, a própria Inglaterra, por exemplo, ela foi muito abalada pela Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos, ele financia, tá? Ele empresta dinheiro para esses países se reconstruírem. Tá? E esse empréstimo, né, essa ajuda, tinha uma condição, claro, tá? Reforçar, né, o mundo capitalista, tá? Que esses países eles funcionariam como uma barreira contra o avanço do mundo comunista. Então é basicamente o seguinte: olha, eu te empresto dinheiro para você reconstruir o seu país, né, desde que você assuma o compromisso de que você será capitalista, né, que você vai estar aqui do nosso lado. Por outro lado, a Comecon, que seria uma série de ajudas econômicas, tá, que a União Soviética lança para também reforçar essa série de países, para ajudar esse conjunto de países, né, que vai desde de Coreia, China, Cuba, os países do leste europeu ali, que possuem essa ajuda financeira da União Soviética para que eles não sofram influência do capitalismo. Então, vocês estão percebendo que existem esses dois mundos, né, essas duas disputas, né, entre capitalismo e comunismo, e você tem essas ferramentas de controle dessa disputa, né? Ferramenta militar, que seria a OTAN e o Pacto de Varsóvia, e ferramenta política e financeira, econômica, seria o Comecon e o Plano Marshall, né? Plano Marshall do mundo capitalista e o Comecon do mundo socialista. Essa história toda, ela funciona muito bem até mais ou menos a década de 1990, 1970. 1970 tem uma série de crises econômicas no planeta, crise do petróleo, crise do dólar, que começa a balançar a estrutura, né, dessa hegemonia, desse mundo bipolar, e o auge, né, do declínio, né, do fim desse mundo bipolar é 1991, quando a União Soviética ela se dissolve. Tá? A União Soviética ela vinha ali no processo de decadência a partir da década de 1980, e em 1991 a União Soviética ela chega ao fim, ela é dissolvida, né, mesmo por algumas tentativas ali de manutenção, mas ela é dissolvida e você tem aqui agora, veja bem, pensa comigo, você tinha a disputa, né, de dois grandes blocos. Se um bloco ele cai, né, esse bloco capitalista ele se torna hegemônico. Tá? Então o mundo agora ele deixa de ser bipolar.
Agora o mundo ele vai ser multipolar, tá? A partir da década de 1991, tá? O mundo ele deixa de ser um mundo bipolar para ser um mundo multipolar. Os polos de poder, tá? Do mundo hoje, eles são, a partir, né, de 1990, ele muda de configuração. Por quê? Eu tenho uma hegemonia muito clara, né, do capitalismo no mundo. Agora, a disputa entre os países dentro dessa hegemonia capitalista é diferente. Começa um processo de formação de blocos, tá, de blocos econômicos, né, de blocos de países para se fortalecer e disputar o comércio internacional. Então, eu tenho basicamente três blocos. Eu tenho o bloco americano, que é capitaneado pelos Estados Unidos, um bloco europeu e um bloco chinês, né, um bloco asiático, né, digamos assim, que são essas três esferas, né, e o bloco asiático, que foi comandado durante muito tempo pelo Japão, e nas últimas décadas a China ela tem se despontado aí como um novo polo de poder nessa disputa, né, por mercados, por economia e por matéria-prima, né, do mundo de uma forma geral. Então, o mundo ele passa. O que é uma ordem mundial? É a disputa de poder entre os países e indústrias, né, basicamente entre países, tá, no mundo. Esse mundo era dominado por grandes impérios até o início da Primeira Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, esses impérios eles caem, tá? E você tem uma ordem bipolar, uma disputa entre esses dois blocos, os Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética cai em 1991. Você tem a hegemonia do mundo capitalista, e dentro desse mundo capitalista você tem agora um rearranjo de forças entre América, Europa e Ásia, tá bom? Então, mais ou menos este é um contexto, tá? Bem, lógico que a gente não pode, por conta do tempo, a gente não pode aprofundar muito mais, mas eu espero que ter dado uma esclarecida, uma espinha dorsal, tá? Do que é, de como funciona a disputa internacional entre os países a partir dessa ideia de ordens mundiais. Tá bom? No mais, eu agradeço a atenção e até a próxima.